Vamos dar início à nossa live. Por favor, curve aí a sua cabeça. Se possível, feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu maravilhoso Filho, nosso Senhor Jesus, nós pedimos de Ti, meu Pai, a Tua misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, incline para nós os Teus ouvidos e estenda, meu Pai, a Tua poderosa mão para nos livrar, Senhor, para nos proteger, meu Pai, de todos os males que possa se levantar contra nós e a nossa fé. E que o poder, meu Deus, do Senhor venha ao encontro, meu Pai, das nossas necessidades. E te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, apressa-te, ó Deus, em livrar o Senhor. Apressa-te, ó Deus, em nos ajudar. Fique envergonhado e confundidos os que procuram o mal da nossa alma. Que voltem atrás e os confunda, meu Pai. Aqueles que desejam o nosso mal. E que virem as costas coberto de vergonha. Aqueles que diz bem feito, bem feito. Ah, meu Deus, mas que folguem e alegrem-se em Ti todos nós que Te buscamos. Aqueles que amam e que crêem na Tua salvação. Que eles digam continuadamente, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós, porém, estamos aflitos e necessitados. Apressa-te por nós, meu Pai. Apressa-te, ó Deus, porque o Senhor é o único auxílio que temos. O Senhor é o nosso libertador, o nosso salvador. A nossa alma, meu Rei, nós entregamos em Tuas mãos. Então, glorifica o Teu nome, santifica o Teu nome, meu Pai, através da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E aceita, Jesus, aceita a oferta que nós vamos dar para o Senhor agora, meu Pai. É uma oferta estar aqui reunidos para ouvir a Tua voz. Então, meu Pai, esteja conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. E tudo que tratarmos aqui venha a ser concernente à Tua obra, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Queridos, nós vamos ler hoje o livro de Marcos. Nós vamos ler o livro de Marcos. Marcos, no capítulo 10. No verso 17 em diante é a mensagem de hoje. E nessa mensagem, Deus, ele fala conosco. O que caiu aí? Onde nós devemos colocar o nosso coração. O nosso tesouro está no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala aqui, no livro de Marcos, capítulo 10, no verso 17 em diante, a história de um jovem rico. Um jovem rico, pessoal, nos dias de hoje, século 22, 21, 22, é uma coisa normal. Uma coisa normal.
porque tem muito youtuber, esses meninos que trabalham com informática, computadores, inteligência artificial, blogueiro, enriquece da noite para o dia aí com o negocinho que eles fazem. Mas antigamente não. Antigamente a riqueza de uma pessoa ela vinha com o tempo. Ou então era uma herança que recebia do pai. Só para você entender, porque a Bíblia fala do jovem rico, como você vive nos dias de hoje, você vai falar, tem muito jovem rico hoje. Naquele tempo não tinha não, tá? Naquele tempo não havia jovens ricos. Havia pais ricos que iriam deixar herança para os filhos. E esse jovem, pondo-se a caminho, correu para ele e ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava interessado em herdar a vida eterna. Ele estava interessado na salvação da alma dele. E o Senhor disse para ele, olha só que bacana, e Jesus, porém, respondeu, por que me chamas de bom? Por que me chamas de bom? Há um bom, só um bom, que é Deus. Porque todos nós, inclusive, queridos, o Senhor Jesus, ele prova em muitas passagens bíblicas que ele não veio a este mundo porque ele se ofereceu para vir. Ele não se ofereceu para estar neste mundo. Várias passagens da Bíblia, a gente vê que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para obedecer à vontade de Deus. Se não fosse pela vontade de Deus, jamais ele teria se oferecido para vir salvar a mim, para vir salvar a você, salvar a nós. Ele veio exatamente porque o Pai o pediu, o mandou que ele viesse. Você pode ver isso lá no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, que soou lágrimas de sangue. Ele disse, Pai, passe de mim esse cálice. Quer dizer, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero passar por essa humilhação, por essa situação. Mas aí depois ele disse, não, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele se sujeitou. Então, quem se preocupou conosco, com a nossa salvação, foi Deus, não foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos amou depois que ele nos conheceu, que ele viu o perrengue que a gente vive aqui, a situação que a gente vive, a desigualdade que a gente vive com o nosso adversário. Porque o diabo, ele está milhares e milhares de anos-luz na nossa frente. Nós não sabemos nada, nós não conhecemos nada. Nós somos simplesmente menor que um grão de pó. E o Senhor Jesus se colocou no nosso lugar. Então, ele sentiu a nossa dor, ele viu as nossas fragilidades e fraquezas. Vamos adiante aqui no nosso estudo. Aí o Senhor Jesus disse para o jovem o seguinte: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunha
não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele nem chegou a dizer todos os mandamentos, o jovem já respondeu para ele e disse: Mestre, eu estou lendo Marcos, capítulo 10, versos 20 agora, tá? Para você que chegou agora. Mestre, tudo isso tenho observado desde minha mocidade. Então você vê que ele era um jovem que conhecia a palavra de Deus. Olhando Jesus para ele, o amou. Por que será que Jesus amou aquele jovem? Porque viu que o que ele falava era verdade. Ele guardava todos esses mandamentos aqui. Todos. Ele observava e guardava. Então Jesus viu nele verdade. Jesus viu nele sinceridade. E olha só o que Jesus falou para ele. Jesus, olhando, amou e disse: falta uma coisa para você herdar a vida eterna. Já pensou se o Senhor Jesus falasse isso para nós? Para você, ó, só falta uma coisa para você herdar a vida eterna. Eu largava qualquer coisa para fazer essa coisa se eu não estivesse fazendo. Porque é a eternidade, pessoal. Ele está falando aqui da eternidade. Aí o Senhor Jesus disse a ele: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e terá vida eterna. Vem, toma a cruz e segue. Olha só. Por que o Senhor Jesus mandou ele desfazer de tudo que ele tinha? Porque o coração dele estava apegado à herança que o pai dele deixou para ele. A herança que ele tinha era mais importante para ele do que qualquer outra coisa. Ele observava os mandamentos, ele guardava os mandamentos, porque ele poderia guardar todos esses mandamentos aqui e continuar apegado a coisas e pessoas desse mundo. Mas quando o Senhor mandou ele abrir mão daquilo que ele estava apegado, a Bíblia relata aqui, olha, mas ele, no versículo 22, ele, pensaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, ele preferiu ficar com as propriedades e abrir mão da salvação dele. Só faltava uma coisa para ele. Aí, se você parar e pensar, será que Jesus queria que ele ficasse pobre? Não. O Senhor Jesus queria que ele tirasse o coração das coisas materiais, porque senão ele não ia alcançar a vida eterna. Porque ele estava apegado àquela herança, que ele não fez esforço nenhum para conquistá-la. Porque, como eu disse no início, naquele tempo não existia jovem rico. Ele recebeu uma herança do pai. E estando ali ouvindo aquelas palavras, Pedro então ficou com a pulga atrás da orelha. Já viu falar da pulga atrás da orelha? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil é entrar no reino do céu os que possuem riquezas. Os que possuem riquezas nesta vida.
Porque a pessoa, ela confia naquilo que ela tem. Ela confia naquilo que ela tem. Você vê que uma pessoa bem instruída nas faculdades dessa vida, dificilmente ela se converte a Deus, porque ela sabe mais do que todos. Ela vai na reunião, se ela for numa reunião do pastor, ela vai olhar o ambiente, ela vai olhar tudo, menos prestar atenção no que é de mais importante. Por isso que é difícil uma pessoa se converter. É muito difícil. Certa vez atendi uma senhora na igreja, ela estava começando a ir à igreja, ela tinha muitos problemas familiares, muita dificuldade, e ela começou a ir a uma igreja que a gente estava bem pequenininha. E ela falou, pastor, eu estou vindo aqui, mas eu estou sendo abençoada. Eu queria colocar um ar-condicionado aqui, porque é muito quente aqui, pastor. Não dá nem para a gente se concentrar na palavra, é muito quente. Só que ninguém reclamava. Só era quente para ela. Era quente para todo mundo. É que ela tinha ar-condicionado no escritório, na casa, então ela não queria ficar naquele ambiente quente. Aí eu sugeri para ela, eu falei, senhora, é melhor a senhora ir para uma igreja maior, uma catedral. Na época só tinha o Brás. A senhora vai ao Brás, que lá no Brás tem ar-condicionado. Aqui não tem nem condição de pôr. Se eu colocar um ar-condicionado aqui, vai derrubar a luz da rua toda. Aqui, ó. Ninguém vai ter luz na rua. Porque o ar-condicionado puxa muito. A igreja estava no meio, na entrada de uma comunidade. Então, ela se acaminhou para a Catedral do Brás, a sede do Brás, para assistir a reunião lá, porque lá tinha ar-condicionado. Então, você vê que as pessoas elas criam dificuldade para tudo. Para tudo elas criam dificuldade. Mas na hora, principalmente quando ela está bem, na hora do maior desespero dela, ela não chegou antes de pedir oração e viu se não tinha ar, estava quente. Ela não viu nada disso, porque ela estava precisando. Mas depois começa a exigir. Então, a mesma coisa acontece aqui. Esse jovem ele estava obedecendo, ele estava aguardando, mas quando ele teve que abrir mão de algo, ele falou, não, eu tenho muita riqueza, se eu abrir mão disso aqui, eu vou ficar. Como é que eu vou ficar? Eu vou ser salvo, mas e como é que eu vou ficar? Vou ficar pobre? E olha só o que disse os discípulos. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse, filho, quão difícil para os que confiam nas riquezas, confia nas riquezas, entrar no reino dos céus. Confia. Você não pode confiar, crer que a sua posição social pode te dar algum benefício com Deus, de maneira alguma. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico que confia na riqueza no reino dos céus. E eles admiravam ainda mais, conversando entre si. Quem, pois, será salvo? Jesus, olhando para eles, disse, olha que palavra bacana, versículo 27. Para os homens é impossível, mas para Deus, por quê? Para Deus, todas as coisas são possíveis. Não há impossível para Deus. Para o homem há, mas para Deus não há. E Pedro, então, começou a dizer, e nós, Senhor? Eu, por exemplo, deixei a minha empresa de pesca, deixei tudo e te seguimos. Como é que nós vamos ficar? Aí o Senhor respondeu para Pedro. Em verdade, digo-vos que ninguém que há que tenha deixado casa, ou irmão, tenha deixado irmã, pai ou mãe, ou mulher ou filho,
o campo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes o tanto, já nesse tempo, em casa, irmã, mãe, filho, campo, com perseguição. E no futuro, a vida eterna. Então você vê, aquilo que nós abrir mão aqui nessa vida, aquilo que nós fazer para Jesus, ele não vai ficar devendo nada para nós. Tudo que você fizer, você vai receber de volta. E ele ainda promete acrescentar 100 vezes mais. E se você permanecer ali fiel, firme, até o fim, você ainda vai ter a vida eterna. Vai ter a vida eterna. Porque o mais importante nessa vida, querido, vou ser sincero para você, a Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. A Bíblia fala isso. Mas do que adianta a pessoa ter dinheiro e não ter paz? Eu prefiro ter o necessário e ter paz, do que ter muito dinheiro sem paz. Tem pessoas que não dormem à noite. Não conseguem dormir à noite por falta de paz. E tem dinheiro para jogar fora. Então, o mais importante na vida nossa, queridos, é o nosso nome estar no livro da vida. Nosso nome no livro da vida. E quem a gente puder levar a conhecer Jesus, a gente fazer isso. Porque o resto é consequência. Então, a resposta dele para Pedro é que ele ia receber 100 vezes mais nesse século. É uma coisa bacana que ele diz, você já usa sempre essa palavra em algumas ocasiões, porém os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É nessa palavra que ele diz isso. Então, queridos, o que é que eu queria falar para vocês? Não se apegue nem a coisas e nem a pessoas. Não se apegue. Não se apegue a nada disso. Porque tudo isso fica aqui. Fica aqui. Se apegue a Deus. Se apegue à palavra de Deus. Todo dia. Tira um tempinho. Tira um tempo para você ler a Bíblia. Ainda que você diz, mas pastor, eu não entendo o que eu leio. Continua lendo. Que o Espírito de Deus ele vai te dar o entendimento. O Espírito de Deus ele vai fazer você entender o que você está lendo e vai abençoar você por isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ele é maravilhoso e ele ama cada um de vocês. Ele escolheu você, você foi escolhido, você foi chamado, você foi escolhido para estar aqui agora. Você foi chamado, você foi escolhido para ser salvo. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Permanecer fiel, firme, porque a vitória é sua, tá certo? Marcos capítulo 10, versos 17, nós lemos hoje. Por favor, meus queridos, vamos falar com Deus. Nada mais maravilhoso do que a gente falar com Ele. Vamos fazer uma oração. Depois dessa oração, eu quero falar com os coordenadores. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, não deixe que nenhum de nós, meu Pai, venhamos ser enganados pelo brilho deste mundo. Aquele jovem que observava, meu Pai, ele observava a tua palavra. Ele observava os teus mandamentos, guardava, obedecia.
mas por causa daquela herança que ele recebeu, ele então colocou os olhos, o coração naquele valor, naquelas propriedades. E ele abriu mão do mais precioso que ele tinha, para ficar com coisas transitórias, porque a riqueza, o poder, a juventude é transitório, meu pai. Quando nós entramos nessa vida, nós viemos sem nada, não lembrávamos de nada, nada que aconteceu conosco. E quando saímos daqui também, meu pai, nós temos um destino já traçado. Quando os nossos olhos fecharem, nós dermos o último respiro, nós já temos um destino traçado para onde ir. E esse destino, quem escreve a história sou eu. Eu é quem determino para onde irei. Eu não escolhi vir para cá, nem pedi, mas eu posso escolher onde eu vou passar a minha eternidade. E eu já escolhi, Senhor. Eu vou passar a minha eternidade com o Senhor. Eu sei que o preço é alto, mas eu vou pagar. Em nome de Jesus. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, meu Pai, se o Senhor tiver compaixão de mim, meu Deus, de nós alcançaremos a vida eterna. Mérito nenhum nós temos. Somos falhos, somos pecadores, todos os dias pecamos contra ti. Mas não amamos o pecado, meu Pai. Pecamos porque somos uma natureza adâmica, ainda existe em nós a raiz do pecado. Mas tenha de compaixão e de misericórdia, Senhor, e nos perdoa de todo mal, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém?